vou ali no gabinete atender. Tá, mas precisava vir enquanto isso. Formar o senador Magno Malta, que nós temos como líder ainda, Atéides Oliveira, Wellington Dias, aí vem Magno Malta. Em seguida, Rodrigo Hollenberg. Você tem 20 minutos com a tolerância dessa mesa para concluir o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. É sempre uma honra para mim quando eu venho a essa tribuna e tem Vossa Excelência como presidente. Senhoras e senhores senadores, segunda-feira passada estive aqui nesta tribuna falando sobre os principais gargalos que fizeram o nosso país registrar um dos menores índices de crescimento econômico nas últimas décadas. Dentre os gargalos, destaquei a questão da falta de mão de obra qualificada, que emperra o crescimento e nos colocou entre os países que menos cresceram em 2012. Pois bem, presidente, em 2011, quando eu cheguei aqui nessa casa, eu percebi que o Sistema S, criado há mais de 70 anos, é responsável por essa demanda e essa qualificação da mão de obra. Pois bem, então fui até a internet buscar informações, mas infelizmente não as encontrei. Solicitei, junto à nossa Suprema Corte, Tribunal de Contas da União, informações sobre o sistema. Infelizmente, senador João Costa, recebi as informações e fiquei perplexo, porque nessas informações o TCU nos colocou que o Sistema S, formado por SESI, SENAI, SESC, tão falado aqui por mim e outros, estava cometendo 2 crimes. Um era a falta de transparência e o segundo era a arrecadação feita diretamente sem passar pela Receita Federal do Brasil. Diante dessas informações, eu não vi outra alternativa senão pedir auditoria. Eu tive o privilégio, a sorte, de conseguir neste plenário a autorização para esta auditoria. Pedi auditoria, então, junto ao TCU, CGU e informações sobre a Receita Federais, ou seja, aos órgãos que fiscalizam e arrecada para o sistema financeiro. Pois bem, ainda me falta parte dessa auditoria, mas o que nos for fornecida foi o suficiente para que eu pudesse escrever, então, um livro sobre o Sistema S. E este livro está aqui em mãos, que eu já apresentei na segunda-feira, e quero repetir e apresentá-lo novamente à imprensa, aos nossos parlamentares, a este Congresso e a todo o povo brasileiro. Chama-se Caixa Preta do Sistema S. O Sistema S, ele só arrecadou em 2012, 15 bilhões de reais em chamadas contribuições sociais, ou seja, tributos. Acredito eu que neste exercício corrente deverá chegar aos 18 bilhões de reais. Ou seja, 24 estados da nossa federação não recebem isto de ICMS. E mais, presidente Paim, o norte do nosso país, eu acho que nós podemos aí colocar 4 estados, não tem o PIB do Sistema S. E a finalidade do Sistema S, como é sabido por todos, é qualificar a mão de obra e levar lazer e saúde para o povo. Agora, não há transparência, não há prestação de conta e os seus administradores são os mesmos. Pois bem, mas então, eu assinalei aqui, da última vez, vários pontos críticos verificados nestas auditorias. E falei sobre 2 na segunda-feira, que foi a falta de transparência e arrecadação direta. Mas eu quero, presidente, voltar novamente a esses 2 pontos, que são 2 pontos, senador João, 2 pontos
de grande relevância. Veja só a falta de publicidade. A Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, regulamentada pelo Decreto-Lei 7.724 de 2012, o Sistema S, os famosos SSA, ou seja, Serviço Social Autônomos, são obrigados a dar publicidade dos seus atos e fatos contábeis, sem prejuízo da prestação de contas a quem estejam obrigados. Próxima lei, Lei da Transparência, em seu artigo 6º, obriga o Sistema S a dar ampla divulgação dos seus atos e fatos contábeis. As nossas LDOs, a 11.768, artigo 6º, parágrafo 3º, de 2008, determina, mantidas nas LDOs seguintes, que o Sistema S deverá divulgar pela internet dados e informações acerca dos valores recebidos das contribuições, bem como das aplicações efetuadas, discriminadas por finalidades e região. Ou seja, obrigados eles são, cumprir nunca. E interessante, penalidades existem, mas pelo fato de ser tão poderosos, nunca deram papo para a coisa. Olha o que diz a penalidade. Ao não cumprimento da legislação, responderão essas entidades desde uma simples advertência até rescisão do seu vínculo com o poder público. Eles podem, inclusive, perder esse vínculo, mas eles nunca se preocuparam com isso. O Código Penal, em seu artigo 327, parágrafo 1º, equiparou os dirigentes e empregados desses entes a funcionários públicos para fins de apuração de responsabilidade nos crimes praticados contra a administração pública em geral. Também não estão preocupados. Senador Ataíde, Vossa Excelência me concede uma parte, por favor? Concedo, mas eu gostaria, senador, de continuar o meu discurso. No final, eu lhe cedo a parte com todo o prazer. Eu gostaria de fazer uma intervenção muito breve. Não, mas eu preferiria mais à frente um pouquinho, senador. Eu temo não me leve a que, mal. na sequência, Vossa Excelência possa cometer novas injustiças. Eu serei tolerante no tempo a permitir o debate e novas impropriedades. Será um prazer, lhe darei o seu tempo. A Constituição Federal, voltando a falar sobre a transparência. A Constituição Federal, no seu artigo 37, parágrafo 4º, dispõe que, na forma e com a gradação prevista em lei e sem prejuízo da ação penal cabível, os atos de improbidade administrativa os acarretarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Pois bem, a Lei 8.429 de 1992, que regula a improbidade administrativa, aplica-se aos dirigentes empregados dos SSAs, porque o artigo 1º, parágrafo único, submeteu às sanções nela prevista os atos de improbidades praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção de órgão público, contudo limitada à sanção patrimonial à parcela representada pelos recursos públicos. Além disso, equiparam aos agentes públicos, artigo 2, todos aqueles que exercem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, qualquer que tenha um vínculo ou emprego, função em SSA. Pois bem, então essa é a falta de transparência. Vamos falar um pouco sobre a arrecadação feita diretamente com os industriais, sem passar pela Receita Federal do Brasil. Eu quero insistir com Vossa Excelência no pedido de à parte e garanto a Vossa Excelência que eu farei um pronunciamento muito mais amplo sobre essa questão
que vem sendo, de forma reiterada, deformada por Vossa Excelência. Mas eu queria fazer um esclarecimento pontual sobre a questão de arrecadação direta, que o senador Ataídes aponta como estou com a palavra. uma ilegalidade. Quem concede uma parte é Vossa Excelência ou não? Não concedo, nesse momento não, senador. Lhe considerarei com todo o prazer. Pode aguardar, por favor. Um minuto. Não quer esse esclarecimento. Vou querer, sim. Mas claro. eu darei ao Brasil. Ok. Arrecadação feita diretamente. Vamos lá. O que diz o TCU? TCU diz no seu acordo 2527 de 2012 que SESI e SENAI têm atributo próprio a mais, uma vez que ainda adotam a prática de arrecadar parte de suas receitas de contribuições sociais diretamente das indústrias, sem a intervenção da Receita Federal do Brasil. TCU disse isso, presidente. Ainda adota a prática de arrecadar parte de suas receitas. Veja só, a Lei 11.000, senador Santoro, a Lei 11.457 de 2007 atribui a Receita, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, e não facultou, sem qualquer ressalva, a competência para planejar, executar, avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, recolhimento das contribuições sociais de interesse de categorias profissionais incidentes sobre a folha de salário. Ou seja, a Lei 11.457 não deixou dúvida alguma. Pois bem, esta lei transferiu à Receita Federal, sem ressalvas, competências relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições. Mas vamos mais, vamos buscar mais leis aqui. Artigo 7 do Código Tributário Nacional. A competência tributária é indelegável, ou seja, a função de fiscalizar só pode ser atribuída a outra pessoa jurídica de direito público e não a pessoas jurídicas de direito privado. Sem esta função, a arrecadação se transforma em ato voluntário e não obrigação pecuniária compulsória, que é o caso. A lei é muito clara, a lei não deixa dúvida nenhuma, senador João. Mas vamos mais. Vamos ver o que diz, então, a nossa Constituição Federal sobre a arrecadação desse tributo. O artigo 37 da Constituição Federal, a nossa última Constituição de 88. No seu inciso 22, emenda 42 de 2003, determinou que a administração tributária é atividade essencial do Estado. Indelegabilidade e somente pode ser exercida por servidor de carreira. Servidor do SSA, do Sistema S, não é funcionário de carreira. Eu estou maluco ou a lei está errada. Uma das duas coisas. Pois bem, mais grave ainda é a forma como se arrecada esse dinheiro, o Sistema S. Os empresários têm que informar num documento chamado GFIP, Guia de Recolhimento do FGTS, Informações e Previdência Social, tem que informar lá, outras entidades têm que informar o valor devido, sobre esse desconto da folha de pagamento, que todos nós já sabemos, que corresponde a 3,1 sobre a folha bruta, que é 1,5 para o SESI, 1 para o SENAI e 0,6 para o SEBRAE. Tá, então, esse procedimento da GFIP, presidente, veja só, esses empresários teriam que colocar o valor, eles não colocam, eles têm que zerar esse valor. E, posteriormente, eles teriam que pagar através da GPS, que é uma guia da Previdência Social. Pois bem, se esses empresários estão pagando diretamente ao Sistema S,
Obviamente, nesse quadro, outras entidades da GFIP, imagino eu que eles estão colocando 0,000. Para mim, significa que esses empresários estão inadimplentes com a Receita Federal do Brasil. E só para os senhores terem noção desse volume dessa arrecadação, o próprio SESI Senai prestou ao TCU uma informação que em 2011 arrecadou 3,3 bilhões de reais. Aqui nós não falamos em milhão, aqui nós só falamos em bilhão. Agora, senhores empresários, se os senhores tiverem que pagar a Receita Federal do Brasil esses 5 últimos anos corrigidamente, isso deve chegar a algo em torno de 50, 60 bilhões de reais. Aí sim, é um problema extremamente grave e que nós vamos olhar com muito carinho, nós vamos ter que olhar com muito carinho, porque eu não sei até que ponto nossos empresários são culpados por esta falha tão grave. Mas interessante, presidente, entretanto, no caso da arrecadação direta, como não acontece o efetivo recolhimento nos moldes tradicionais de qualquer outro imposto, taxa ou contribuição social, o contribuinte, ao encaminhar os dados da GFIP por intermédio, então zera. Eu estou repetindo aqui, perdão. Então zera o quadro outras entidades. Pois bem, desta forma, eu concluo o seguinte, em uma só frase. Paga quem quer e não quem está obrigado. Usando-se esse procedimento, senador João, subentende o seguinte: paga quem quer, não quem está obrigado. Isso é muito sério. E ainda mais, a Receita Federal, quando arrecada esse dinheiro, que é de sua incumbência, de sua responsabilidade, ela retém 3,5 desse volume de 15 bilhões de reais. A Receita também não está apropriando esses 3,5 bilhões de reais, esses 3,5% desses bilhões de reais, cuja a destinação deste dinheiro é para o fundo, a Fundaf, Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária. Ou seja, outra falha muito grave. Ou seja, desses 5 últimos anos aí, se a gente pegar 3,5 sobre 15 bilhões, vai dar um valor exorbitante. Pois bem, presidente, eu quero falar sobre a arrecadação, sobre o volume dessa arrecadação, que eu já disse. O TCU disse aqui, no Acórdão 2527/2011, que em 2012, o Sistema S arrecadou algo em torno de 15 bilhões de reais. Ou seja, em 2008 arrecadou 8,1, em 2009 arrecadou 8,9, em 2010 arrecadou 10,2, em 2011 arrecadou 12,2, em 2012 15 bilhões de reais. E o TCU diz: a receita que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. Eu não sei, sou empresário, eu não sei qual empresa que teve uma rentabilidade ou um crescimento na sua receita em torno de 21% nesses 3 últimos anos. Pois bem, eu também quero colocar sobre a disponibilidade financeira do sistema, presidente. Olha, outra barbaridade. Toda essa grana, toda essa avalanche de dinheiro tem uma só finalidade: qualificação da nossa mão de obra, que hoje não existe nesse país, que é um grande problema. Todos os nossos empresários estão indo para a China, estão indo para a Coreia do Sul, não vêm para cá, porque nós não temos mão de obra qualificada. Olha só essa disponibilidade financeira, presidente. O TCU
o próprio sistema informou ao TCU, em 2011, uma disponibilidade financeira de 4,3 bilhões de reais. E que tais disponibilidade cresce a cada ano. Acredito que o valor real das disponibilidades deve ser superior ao apresentado pelas entidades do TCU, já que há arrecadação direta. Então, acredito eu que essa disponibilidade hoje do sistema deve ser algo superior a 6 bilhões de reais. Digo isso porque em 2010 o SESI declarou uma disponibilidade de 2,8 bilhões de reais. O que esse dinheiro está fazendo no banco? E a nossa presidente, a presidente Dilma, é uma preocupação dela abrir novas escolas. O norte e nordeste desse país, o crack está matando as nossas crianças, porque não tem oportunidade. E esse sistema, com esse rio de dinheiro público no caixa, imagino eu negociando com os bancos. Pois bem, contratação de pessoal. Eu gostaria, presidente... Não, a presidência vai ser tolerante, até porque entendo que Vossa Excelência vai dar uma parte para o senador Monteiro, para que haja contraditório no bom debate. Ele seria tolerante. Ele não... Já dei mais 5 minutos. Não tem gosto pelo debate. Pois bem. A contratação de pessoal. O Sistema S, a folha de pagamento do Sistema S já ultrapassou os 3 bilhões de reais. Os 3 bilhões de reais. Ano, os 3 bilhões de reais ano. Interessante, somente o SEST, isso quem diz é TCU, eu não estou dizendo nada. É CGU e TCU que está dizendo. O TCU disse que somente o SEST e SENAT tiveram um aumento no quadro funcional de 2010 para 2011 de 63%, presidente. Eu quero saber qual empresa que contratou 63% a mais de funcionário nesse período. Eu gostaria até de saber qual empresa do nosso querido Brasil. Pois bem, presidente, eu vou chegar um pouco mais além aqui, presidente, porque o meu tempo está um pouco escasso. Mas eu volto a falar em todos esses pontos. Eu quero tocar no outro ponto delicadíssimo, que são as licitações. Imaginamos o seguinte, 15 bilhões, sem transparência alguma, porque alguém aqui me disser que foi à internet e obteve informação, diz para mim, porque eu não conheço. E quem disse isso também foi o próprio TCU e CGU. E quero até dizer que o ex-diretor do Banco Central, conhecido por todos, o senhor Cláudio Haddad, diz aqui, ele afirma que o sistema deveria esperar, era o total, não tem transparência na sua prestação de contas dos seus recursos e nem sabe para onde estão indo os seus recursos. As entidades que compõem o Sistema S não tornam público os seus balanços e nem fazem prestação de conta. Cláudio Haddad, ex-diretor do Banco Central do Brasil. A respeito das licitações, presidente, a nossa Lei 8666 de 93, que eu já acho ela um pouco deficiente, entretanto, para o momento ela está por aí, mas aqui ela não é observada. O princípio da legalidade, aquele princípio básico da nossa Constituição, da imparcialidade, da legalidade, da imparcialidade. Imagina só, um sistema de licitação com arrecadação de 15 bilhões sem o mínimo controle de licitação. Tem que ser observado, mas com muito carinho. Fiscalização do CGU. Olha esse tópico. CGU diz o seguinte, em ações de fiscalizações é feita pela nossa CGU, a nossa Controladoria Geral da União, em 172 unidades do Sistema S, 90% representam diversas irregularidades em suas contas. Espera aí, se o nosso órgão fiscalizador está afirmando que 90% estão irregular, caramba, espera aí, senador João,
Tem trem errado. Tem que rever esse sistema. E eu defendo esse sistema. O sistema é brilhante, é maravilhoso. O país precisa do sistema S. Agora, tem que rever esse sistema. E para isso eu apresentei um projeto. Para corrigir e acompanhar o sistema S. O país precisa do sistema S. Terceira vez solicitando a parte da Vossa Excelência. Só estou terminando aqui. E vai ficando presidente, só mais um segundo. que Vossa Excelência não aceita só mais um segundo, presidente. Nós temos 6 oradores inscritos ainda. Eu queria eu vou concluir, dar a oportunidade de vocês poderem dialogar. Vou concluir, presidente. Eu só quero dizer sobre a cumulatividade de cargo, presidente. É muito interessante isso aqui, muito interessante. Há presidente de confederação com 8 cargos na sua categoria. 8 cargos. Eu pergunto o seguinte, será que nessa categoria, no sistema dessa categoria, será que não tem outras pessoas competentes para assumir essas direções? Eu faço essa pergunta. Outra coisa muito interessante é o seguinte, estão há 35, 40, 50 anos no cargo. São verdadeiros reis, feudais mesmo. Isso nós temos que ver. Isto aqui é uma questão social, senador João. Social. O Brasil, esse Congresso não pode calar diante desse caso. É muito grave. É muito dinheiro do povo na mão de poucos. Eu cedo sim, com a permissão do presidente, eu cedo sim a parte. A Vossa Excelência, senador Monteiro. Presidente, ele vai estar cedendo uma parte. Eu queria dizer, o debate é importante para o Brasil. Eu gostaria realmente até pedir a benevolência dos companheiros e a minha também, que estão inscritos aí como líder, que pudesse ser maleável no tempo de uma parte para que a gente possa assistir esse debate, que é importante. Vou darei de imediato mais 5 minutos. Primeiro, eu quero agradecer, depois de algum tempo, a concessão do à parte. Quero dizer que essa casa tem o legítimo direito de debater todos os temas. Não há nenhum tema que não possa ser debatido por essa casa. Mas eu não poderia deixar de me manifestar ao ouvir tantas aleivosias, tantas deformações, tantos juízos de valor equivocados. Felizmente, o Brasil inteiro sabe que o Sistema S é uma marca respeitável. Quem não conhece o trabalho que o SEBRAE realiza nesse país em favor da micro e pequena empresa? Quem é que no Brasil desconhece a importância do SENAI, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial? É uma instituição que é referência para a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Graças a essa instituição, o Brasil, nos torneios internacionais de formação profissional, o World Skills, o Brasil, nos últimos 10 anos, é um dos países que tem melhor desempenho em 28 modalidades distintas de ocupações industriais. Então, o SENAI é uma marca que, por mais obstinada que seja essa cruzada do senador Ataíde, aliás, o senador Ataíde vem marcando a sua atuação nessa casa por um foco monotemático. Quando o senador fala, quando o senador apresenta um projeto de lei, ele só tem um propósito. Ele está imbuído de uma sanha demolidora do Sistema S. Eu perguntei já que motivações superiores estarão vinculadas a isso. O propósito de aprimorar a gestão dessas instituições ou algo apenas que se move por um processo de destruição? Veja as contradições. O senador Ataíde já apresentou um projeto, meu caro presidente Paulo Paim, que está na CCJ, que propunha inicialmente reduzir à metade as contribuições do sistema. E, ao mesmo tempo, ele está cobrando uma ampliação do escopo de atividades do sistema. Bom, ele desistiu do projeto, ao que parece. Era um projeto equivocado. Ele reconhece como tal. Agora, ele apresenta um brilhante projeto, um outro projeto, para estatizar o Sistema S, para submeter o Sistema S a normas da administração pública. O que difere o Sistema S é o fato de ser uma entidade de gestão privada.
é ter flexibilidades e um modelo de administração que não é engessado como o da administração pública. O senador propõe um modelo regressivo. Ele quer aplicar a 8666 como se a 8666 fosse garantia de lisura de alguma coisa. Eu quero lembrar a Vossa Excelência que o Tribunal do Trabalho de São Paulo, que foi o maior escândalo desse país de desvio de recursos, aquela obra foi feita por licitação. Quero dizer ao senhor que o senhor precisa conhecer mais o sistema. Quando o senhor diz que a arrecadação direta está sendo feita de maneira ilegal, eu quero que Vossa Excelência anote o que respalda, do ponto de vista legal, a arrecadação. Pediria que Vossa Excelência anotasse o decreto presidencial que criou os órgãos, o decreto presidencial, e quero referir o decreto número 57.375/65, ele diz expressamente: em face de circunstâncias especiais, as empresas que nelas se encontrarem poderão recolher as suas contribuições diretamente ao SESI, artigo 49. De igual modo, o decreto 494 de 62, em relação ao SENAI, determinadas empresas poderão recolher as suas contribuições diretamente aos cofres do SENAI. Quero dizer a Vossa Excelência que a Receita Federal, que Vossa Excelência diz que está sendo lesada, a Receita Federal, no seu inciso 1º, artigo 111 da Instrução Normativa 971, de 13/11/2009, diz expressamente o seguinte: a arrecadação da contribuição destinada a terceiros compete à Receita Federal, que o faz juntamente com as devidas à Previdência Social. Inciso 1º, o recolhimento pode ser feito diretamente à entidade ou fundo, se houver previsão legal, mediante convênio celebrado entre um e outro e a empresa contribuinte. Esse entendimento, senador Ataídes, foi confirmado pelo pelo STJ, quando no recurso especial número 73, eu queria que Vossa Excelência anotasse, recurso especial 73.52.278 diz expressamente, e aqui eu estou lendo a expressão literal do acórdão e do pronunciamento do STJ. O SENAI, como pessoa jurídica titular da competência para exigir o pagamento da contribuição social de interesse das categorias profissionais ou econômicas, previstas no artigo 4 do Decreto-Lei número 1 do Decreto 6.246, a par da atribuição de arrecadação e fiscalização cometida ao INSS com fulcro no artigo tal, tem legitimidade ativa ad causam para promover diretamente a ação de cobrança da respectiva contribuição, como previsto no artigo 6º, parágrafo único do seu regimento interno. Eu quero dizer a Vossa Excelência que me honro de ter sido gestor desse sistema há anos. Vossa Excelência está dizendo outra impropriedade. No meu sistema, um presidente só pode ser reeleito uma vez. Eu só posso, pelo estatuto da minha entidade, eu só posso me reeleger uma vez. E qualquer companheiro no meu sistema só pode se reeleger uma vez na direção. Minhas contas foram auditadas pelo Tribunal de Contas como diretor dos ESSES e pela CGU ao longo dos 8 anos nós fomos fiscalizados. Minhas contas foram aprovadas sempre. Portanto, eu tenho a autoridade de quem geriu o sistema e que teve suas contas aprovadas em todos os anos. Quando Vossa Excelência traz números aqui dispersos, dizendo 15 bilhões de arrecadação, Vossa Excelência sabe o que é que o sistema faz? Vossa Excelência sabe quantas pessoas trabalham no sistema?
Vossa Excelência sabe quantas unidades físicas espalhadas por esse país prestam serviços ao sistema? Vossa Excelência sabe quantas pessoas passaram pelas escolas do Senai até hoje? 53 milhões de brasileiros. Esse ano o Senai ofereceu 3 milhões de matrículas. Vou repetir, 3 milhões de matrículas. Só o Senai, eu não estou falando do SESI. Quando Vossa Excelência diz que isso representa mais do que o orçamento de um Estado, o que é que Vossa Excelência está dizendo? São entidades nacionais que atuam nos 27 estados da Federação, que têm unidades em cada uma dessas unidades, que estão lá jurisdicionadas. Vossa Excelência diz que não existem escolas no Norte e Nordeste. Eu quero lhe dizer que existem 260 unidades do Senai apenas no Norte e Nordeste. E eu vou trazer para os senhoras e senhores senadores a relação das unidades com o endereço das unidades. Sabe, Vossa Excelência, também que hoje o ensino é ministrado também por unidades móveis. Nós temos barcos na Amazônia, escolas que funcionam em barcos na Amazônia, dadas as características da região. Então, meu caro senador, construir instituições tão longevas como essas instituições seriam muito frágeis se Vossa Excelência, com um discurso que contém muitas impropriedades, meias verdades, quando Vossa Excelência diz que 90% das entidades estão irregulares, Vossa Excelência devia promover a responsabilização do TCU. Vossa Excelência deveria propor nessa casa, apresentar ao TCU uma moção, porque ele não está, então, cumprindo o seu papel. Quando Vossa Excelência fala de irregularidades, são inobservâncias de alguns aspectos formais. Não se trata de impugnação de contas, de desaprovação de contas. Portanto, a meia-verdade é pior do que tudo. Quando Vossa Excelência diz que a folha representa 3 bilhões, sabe Vossa Excelência quantos colaboradores atuam no sistema a nível nacional? Tem ideia, Vossa Excelência? Eu vou lhe dizer, são mais de 240 mil colaboradores do sistema. Esse sistema, senador Paulo Paim, compromete apenas 20% da folha da sua receita com pessoal. Sabe, Vossa Excelência, que nos entes públicos, a lei de responsabilidade fiscal admite que até 50% da receita corrente líquida possa ser aplicada em pessoal. Nós temos um comprometimento de 20%. Quando o senador diz que nós, lei de licitação, nós atuamos com um regulamento de compras aprovado pelo TCU desde 1997, que é padrão no Brasil. Todas as compras são feitas com base nesse regulamento padrão. Quando alude falta de transparência, eu quero que acessem agora o SESI para ver se não tem os balancetes sintéticos na internet. Achei estranho, senador Paulo Paim, que o senador Ataíde ingressasse com um requerimento nessa casa de pedido de informações ao TCU. E a primeira pergunta que eu lhe dirigi, meu caro senador Clésio Andrade, dirigente do sistema, eu sou ex-dirigente. Eu perguntei se Sua Excelência havia se dirigido às entidades para pedir essas informações. O que eu faria, com a presunção de boa-fé, era me dirigir primeiro às entidades para pedir as informações. Mas não, porque para o senador Ataíde, os requerimentos não são um meio, são um fim em si mesmo. O que interessa é a ação espetaculosa. O que interessa é produzir publicamente, contribuir para degradar a imagem do sistema, para depreciar essa imagem. Mas eu tenho muita confiança, meu caro senador Paulo Paim, que ao final nós vamos fazer esse debate em qualquer circunstância, mas vamos enfrentá-lo e vamos, ao final, restabelecer a verdade, porque não há e nem pode existir na nossa atuação o propósito de demolir, de destruir
de macular de forma direta as instituições. Vamos construir, meu caro senador Paulo Paim, vamos atuar para aprimorar as instituições, para melhorar os controles, para aperfeiçoá-las, porque, em última instância, as administrações são feitas por pessoas que são passíveis de erros. Agora, estatizar o sistema, veja que proposta obsoleta, vetusta. O que se quer hoje é ir na outra direção, é ter instituições flexíveis, com outro modelo de administração. Mas não, vamos fazer o debate. Esse debate, eu quero dizer ao meu caro senador Clésio que eu estou disposto a fazê-lo em qualquer espaço, em qualquer circunstância. Vamos fazer um debate de nível, vamos fazer um debate sem falseamento, vamos fazer um debate sem deformação, porque essa é a nossa obrigação como homens públicos. Presidente, eu cedo a parte ao nobre senador João Costa, com todo prazer. Senhor presidente, eu ouvi atentamente as palavras do senador Ataídes, ouvi também as ponderações do senador Armando Monteiro. Reconheço envergadura moral nos dois para tratar de temas tão ácidos como é o que está sendo apresentado pelo senador Ataídes. Penso que as instituições, quando envolvem dinheiro público, dinheiro do povo, devem se submeter a todo tipo de instrumento de controle, mecanismos de controle. Se há um dinheiro público em determinado lugar, nós precisamos criar instrumentos cada vez mais eficazes de controle desse dinheiro. O senador Armando Monteiro disse muito bem, a administração é feita de homens, de seres humanos que erram, às vezes erram culposamente, às vezes por ignorância e às vezes dolosamente. E um sistema tão grandioso quanto o Sistema S não pode ter sobre si qualquer tipo de suspeição. A história do Sistema S é uma história antiga, uma história gloriosa, e não pode recair sobre tudo isso suspeições de desvios, suspeições de acumulação de cargo, de falta de transparência, de arrecadação direta, como o senhor está dizendo. Eu não tive a oportunidade de ler o livro que o senhor escreveu. Também não conheço o Sistema S a ponto de falar e não cometer algum pecado. Posso cometer inúmeros pecados, senador Armando Monteiro. Mas eu penso que essa discussão ela precisa sair do âmbito pessoal. Nós estamos travando uma discussão entre um senador e um senador que foi ex-presidente do Sistema S, que integrou o Sistema S. Nós não podemos deixar uma discussão com essa importância no plano pessoal, senhor presidente. Penso que é preciso... daqui a pouco vira o plano pessoal. Vamos trazer isso para um debate correto, um debate transparente, um debate que nós possamos descobrir. Talvez o senador Armando Monteiro esteja correto e o senador Ataídes esteja correto. E aquilo que estiverem com uma divergência, nós poderemos consertar e melhorar ainda mais o Sistema S. Penso que os dois senadores caminham numa direção, caminham na convergência e precisam buscar o consenso. Agora, esse consenso, senhor presidente, eu deixo claro, toda vez que nós envolvermos a aplicação de dinheiro público, nós precisamos criar instrumentos de controle. O senador Armando Monteiro disse bem sobre aquele desastre que foi aquela licitação do TRT de São Paulo. Mas uma licitação errada não contamina tantas outras licitações corretas que nós tivemos. Essa contratação de pessoal sem concurso público. Nós precisamos crescer, talvez diante de uma ponderação ou de outra. Eu sei, mas o dinheiro é público. Mas o dinheiro é nosso, o dinheiro é do povo. Onde o dinheiro do povo estiver, nós precisamos ter um controle maior. Eu reconheço bem o que o senhor disse, que embora o dinheiro seja público, a entidade tem que ser gerida como se privada fosse. Mas o dinheiro é público, o dinheiro é do povo, o dinheiro é dos nossos. Nós não podemos permitir que o dinheiro do povo seja gerido com tanta liberdade. Se fosse assim, vamos privatizar tudo, vamos pegar nosso dinheiro público e trazer. Eu não quero aqui... exatamente. Então, eu não quero assim contestar, até porque eu ainda não tenho elementos para fazer. Mas, assim, pelo que eu sei, é isso que eu sugiro. Vamos ampliar o debate.
vamos tirar o debate do plano pessoal, do plano de 2 ou 3 ou 4 senadores, e vamos levar o debate para os 81 senadores. Essa é a minha sugestão. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, me permite. Senador, me concede, senador? Eu gostaria... Mas eu dei parte do meu tempo, vocês estão dando meu tempo. Eu falei com o pai, me permitir, me dê só 30 segundos. Eu gostaria 30 segundos, para eu discordar do senador aqui, porque o debate não é pessoal. Aqui não tem 81 senadores nesse momento, só tem vocês dois que estão debatendo o assunto, nós estamos assistindo e cooperando como ele, mas o debate não é pessoal, o debate não é pessoal, o debate é um debate público que interessa a nação, e eu discordo veementemente. Não há nada de pessoal nesse debate. Presidente. Senador, permite uma parte? Mais um minuto. Presidente. Senador Monteiro, reconheço perfeitamente as alegações do senhor, a preocupação do senhor com o Sistema S. Como ex-presidente que o senhor foi, e o senhor colocou que as suas contas foram devidamente aprovadas. Muito bem, parabéns a Vossa Excelência. Agora, me surpreende, como senador da República, no uso das suas atribuições, que é de fiscalizar, que é de acompanhar o dinheiro público, defender o que os órgãos de fiscalização do nosso país está dizendo. Porque quem está dizendo aqui, senador João, não é a Thaídes, não é o senador Thaídes. Quem está dizendo é o TCU e CGU, a nossa Controladoria Geral da União, não sou eu não. Então não há um debate diretamente do que eu penso e que o senador Monteiro pensa. Agora eu quero dizer o seguinte, senador. Além de senador hoje e empresário, sou um advogado e tenho o privilégio de conhecer um pouquinho a lei e até de interpretá-la. O senhor quis justificar a legalidade da arrecadação indireta, feita, direta, porque há duas conotações aí, direta com o empresário. O senhor quis justificar, só que o senhor falou de decreto. Decreto é presidencial. Quando a Receita Federal, lá no seu inciso, lá no seu artigo 111 daquela norma, na Instrução Normativa 111, ela diz de amparo legal. E quando se refere a amparo legal, o nosso causídico senador João sabe que amparo legal é na lei e não no decreto-lei. Só um minutinho, senador, só um minutinho, senador. Estou com a palavra, presidente. Estou com a palavra. Vossa Excelência que concede uma parte ou não. Ok. Vossa Excelência também disse que não há reeleição. Eu pergunto o seguinte, agora recentemente o presidente da Confederação Nacional do Comércio, há 33 anos no mandato, como presidente da CNC, acabou de ser destituído do cargo por improbidade e outros mais, me parece que já retornou. Ele está há 33 anos no cargo. Então, eu queria colocar. Outra coisa, senador Monteiro, o senhor disse o seguinte, olha, senador, você não sabe isso, eu vou lhe explicar. Eu posso dizer o seguinte, senador, eu sei um pouquinho, porque quem escreve um livro tem que saber. Quem escreve um livro, presidente, tem que saber o que ele está fazendo. E eu não sou um garoto. Então, eu conheço um pouquinho. Agora, lamentavelmente, o senhor está correto. Porque o povo brasileiro não sabe nada sobre o Sistema S. Porque não há transparência e quem diz isso não sou eu, não. É TCU, CGU, o ex-diretor do Banco Central. Então, o senhor está corretíssimo. O povo não sabe quem é o Sistema S. E, por derradeiro, eu quero dizer o seguinte, presidente. Estatizar. O meu projeto está aí, está lá na CMA e está indo para a CCJ. A nossa intenção é aprimorar o sistema. Não é estatizar. É aprimorar o sistema. É fazer com que o sistema seja transparente.
porque se trata de dinheiro público. Em estatização, jamais. Se eu quisesse estatizar, eu tinha feito esse projeto, presidente, de conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal, que eu poderia, então, criar mais um inciso das entidades, então, do Serviço Social Autônomo. E não foi esta a nossa intenção. A intenção é aprimorar o sistema. Eu concedo, com a presidência, eu concedo a parte, sim, ao nosso senador Clésio Andrade. Vamos fazer um acerto, que esse seria o último à parte, porque nós temos ainda 6 jogadores inscritos. Eu vejo que alguns senadores no plenário estão fazendo um apelo para que eu... E esse debate vai continuar com certeza absoluta. Senador Clécio, a parte vai concedida. Eu vou ser curto, senador Taíde. Eu vi atentamente uma parte das suas apresentações, que eu estava fora, e a defesa do senador Armando Monteiro, brilhantemente defendido, porque é um homem que merece maior admiração e respeito nosso. Tem uma história nesse sistema S, ele tem uma história na indústria brasileira, e é uma pessoa que nós temos certeza que está defendendo, porque ele sabe exatamente quais os resultados positivos que esse sistema deu, e principalmente no momento que o país se encontra em crescimento. Nós ficamos aí adormecidos praticamente 30 anos, depois do presidente Lula, veio o programa Bolsa Família, aí veio a geração de renda. Eu falo sempre que esse programa se transformou no maior programa econômico, e aí a geração de emprego. Pegamos uma mão de obra aí com 4, 5 anos de idade média escolar, e o esforço que o Sistema S tem feito, além de melhorar a escolaridade desse pessoal todo, do povo brasileiro, a gente também trabalha fortemente a profissionalização, que está sendo a salvação desse país. É o Sistema S que está salvando. O desespero do governo, quando se coloca os problemas de mão de obra no Brasil todo, o senador Paulo Paim, presidente, sabe as dificuldades, não por baixa qualidade ou de inteligência do povo, pelo contrário, o povo brasileiro é um dos mais inteligentes, mais criativos. Eu costumo falar o seguinte, que é o único povo que você consegue qualificar profissionalmente, mesmo com escolaridade mais baixa, exatamente por essa qualidade do nosso povo. E o Sistema S vem dando um resultado extraordinário nesse conceito. É nessa preocupação que eu senti claramente do senador, presidente, ex-presidente da CNI, Armando Monteiro, de demonstrar para você que a gente quer trabalhar na linha propositiva. Então, eu proponho para você, a CNT está aberta para você, o sistema SESC, Senat está aberto, você está convidado a ir lá, conhecer o sistema financeiro, o nosso SICOM, você conhecer todo o sistema operacional nosso, como que as unidades funcionam, como que nós atuamos e quais os resultados nós estamos dando, principalmente nesse setor de transporte, que além de nós qualificarmos, nós estamos hoje com falta de 50 mil motoristas, estamos atuando fortemente hoje até para formar a primeira habilitação para se ter motorista no futuro, e enfrentando inclusive as estradas que o senhor conhece, inclusive nas regiões do senhor também, como são as estradas. Exatamente porque é um sistema de treinamento e uma qualificação ao motorista tão forte que, além de mostrar uma tecnologia embarcada nesses novos caminhões, ensinar a dirigir esses caminhões, nós ensinamos a dirigir esses caminhões de estrada que o país nem tem, o governo federal, que é o Estado em si, não consegue atender. Então, dentro desse conceito, eu proporia para você, até para a gente encerrar esse debate, pela preocupação do nosso presidente, você está convidado aí na CNT, no sistema SESC-Senat, visitar algumas unidades nossas e a gente debater um pouco isso internamente, para não ficar parecendo que é uma briga pessoal, porque não é. O senador Armando Monteiro foi muito claro e foi extremamente técnico, profissional, competente em todos os pontos que você foi falando, e foi falando. É natural que haja veemência tanto da sua parte quanto dele. Então, nesse sentido, vamos dar mais racionalidade. Eu sei que você não deve estar querendo destruir o sistema. Provavelmente não é esse o objetivo. Transparência existe, talvez você não saiba que existe. E é isso exatamente que nós propomos. Então, pela CNT já está disponibilizado. E que nós pudéssemos até te propor uma trégua, para não ficar esse processo parecendo que nós estamos aqui brigando entre senadores. Não é esse o objetivo. O objetivo, você está aí pelo seu Estado e atender o seu Estado. E com certeza, quando você está atacando o Sistema S, às vezes você quer melhorar o atendimento do seu Estado. Então, dentro desse conceito, eu acho que nós podemos trabalhar todo esse processo. Então, eu queria deixar esse convite, pedindo a desculpa ao presidente, a boa vontade comigo, e desculpando com você, e a boa vontade sua também de me ouvir. Senador Clésio, nós tínhamos que ouvir. Estou encerrando, presidente. Senador Clésio, agradeço o convite de Vossa Excelência, mas eu gostaria que esse convite fosse estendido a todo o povo brasileiro,
Eles precisam de informações. Presidente, eu encerro minhas palavras pedindo desculpa aos meus pares que, porventura, não se sentiram como o senador Armando, que eu tenho admiração. Eu encerro, mas eu quero dizer o seguinte, presidente. Eu estou só começando. Tem muita coisa pela frente que eu vou trazer essa tribuna, sim. Muito obrigado, presidente.